A sua fé é verdadeira ou ela é apenas artificial? Uma fé inventada, uma fé que não existe, uma fé onde você simplesmente fala que tem por dizer, onde você apenas está se enganando. Eu vou te explicar melhor nesse vídeo o que é uma fé verdadeira e o que é uma fé artificial. E você vai descobrir se a sua fé é verdadeira ou não. Mas antes de mais nada, você que está chegando aqui pela primeira vez, quero te convidar para você se inscrever no canal, para você curtir. Você está no canal Uma Mente de Sucesso, é o nosso canal onde a gente fala de empreendedorismo digital, a gente fala de fé, a gente fala de Deus, a gente fala de desenvolvimento pessoal. A gente está aqui justamente para te ajudar a se desenvolver, a evoluir e a cada vez estar mais perto de Deus e cada vez mais você subir, aumentar o teu potencial na vida. Amém? Voltando aqui para o vídeo, voltando aqui para o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé. Fé verdadeira. Muitas pessoas enchem a boca para falar que tem fé. Muitas pessoas enchem a boca para dizer que acredita em Deus. Só que quando eu digo que eu acredito em Deus, eu preciso acreditar 100%. Eu preciso ter uma fé 100%. Isso é chamado de fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela fé que eu não tenho medo se vai acontecer ou não, sabe? Ou pode estar acontecendo a maior tempestade lá fora, o barco pode estar quase virando, mas eu sei que quem está no barco junto comigo é Jesus. E Jesus, ele vai manter o barco firme. Eu tenho isso, é chamado de fé verdadeira. Agora a fé falsa, que eu chamo, que a gente iniciou o vídeo falando, que é a fé artificial, é aquela fé que pequena coisa que acontece, aí eu já começo a me apavorar, me desesperar, achar que não existe mais saída, achar que eu não tenho mais como sair daqui, achar que é o fim, achar que acabou, achar que não existe mais solução. Isso é chamado de fé falsa. E eu nominei aqui para ficar um pouquinho mais bonito, fé artificial, mas de fato é fé falsa. Porque se eu estou dizendo que eu acredito em Deus, significa que eu acredito 100%. Agora, se eu tenho essa fé, que é aquele negócio que aconteceu a primeira coisinha, eu já estou me desesperando porque não sei o que e tal. Se eu acredito que Deus ele está ali, ele vai solucionar tudo e ele vai prover tudo aquilo que for necessário, então eu não tenho por que me desesperar. Então, se eu estou firme, se eu me mantenho firme, de pé, confiante, a fé é verdadeira. Agora, se eu me desestabilizo, se eu fraquejo, aí significa que isso é fé falsa. Jesus disse: se sua fé for do tamanho de um grão de uma mostarda, você pode dizer àquele monte: levanta-te e anda, e assim ele fará. O que Jesus quis dizer nessa parábola, se a gente levar em consideração, quando a gente fala para um monte levanta-se e anda, na nossa visão humana, isso é humanamente impossível, simplesmente pelo comando de voz. Mas Jesus quis dizer isso, que quando a sua fé, quando você tem fé de verdade, mesmo que seja do tamanho de um grão de uma mostarda, não existe o impossível que você não possa fazer. Jesus quis dizer com essa palavra, com essa parábola, que quando a sua fé, mesmo que ela seja pequena, do tamanho de um grão de uma mostarda, você pode fazer o extraordinário. Você faz ideia do que é o extraordinário? Extraordinário é algo parecido com isso, onde você fala para um monte: levanta-te e anda, e ele fará. Isso é o extraordinário, sabe? Às vezes tem muita gente que fala assim: eu conheço o extraordinário. Não, de fato você não conhece o extraordinário. Mas se um dia você conhecer o extraordinário de Deus na sua vida, aí sim você vai dizer: eu conheço o extraordinário. Porque o extraordinário é algo que você não faz nem ideia, é algo que você nem imagina, é algo que muitas vezes muitas pessoas não vão conseguir acessar. Mas não porque essas pessoas elas não nasceram para acessar, é porque elas não atingiram o merecimento para acessar. Então, falando de fé verdadeira, muitas vezes as coisas não acontecem na minha vida, ou não acontecem na sua vida, não é porque Deus não quer, não é porque Deus ele olhou para um e disse: não vou fazer para você, eu não vou transformar a sua vida, porque existe uma promessa de Deus na vida de todos nós. Está na Bíblia. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso é uma promessa
de vida abundante para todos. Só que para isso eu preciso poder acessar essa abundância de Deus na minha vida. Só que se eu não tiver fé, e se a minha fé não for verdadeira, se ela for apenas uma fé artificial, jamais eu vou acessar essa abundância de Deus na minha vida. Jamais as promessas de Deus vão chegar na minha vida. Então eu tenho que entender que, para que eu possa começar a acessar, que as coisas de Deus comecem a acontecer na minha vida, a minha fé, ela precisa passar a ser uma fé verdadeira. Eu preciso de fato viver a fé verdadeira e não apenas falar da boca para fora que eu acredito. Que Deus é maior. Não, eu preciso viver isso, eu preciso viver como se já tivesse acontecido aquilo que eu quero na minha vida. É isso que eu digo, como se fosse, como se aquilo já tivesse acontecido na minha vida. Isso é fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que você olha para o problema e você diz: poxa, eu não estou nem aí para você, porque o meu Pai é muito maior do que você. Eu não estou nem aí para você. Não significa que você não deva se preocupar com os seus problemas, não é isso que eu estou dizendo, mas você não deve se desesperar achando que não existe solução. Muitas pessoas hoje deixam de viver, muitas pessoas hoje estão partindo dessa para outra, simplesmente porque elas acham que não existe mais solução, porque elas acham que acabou, elas acham que é o fim. E na verdade, o que está faltando dentro delas é um pouco de fé. Porque quando você tem a fé verdadeira dentro de você, você sabe que não é o fim. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar num lugar onde que as pessoas dizem que não existe mais solução, não tem mais como sair dali. Mas a sua fé, ela é tão real, tão forte, tão verdadeira, que você sabe que sim, você vai sair dali. Porque você tem Deus do teu lado. Pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje, para a gente refletir qual é o tamanho da minha fé. Será que a minha fé, ela é uma fé verdadeira? Será que a minha fé, ela é pelo menos do tamanho de um grão de uma mostarda? Porque tem muitas pessoas que não têm a fé desse tamanho. Tem muitas pessoas que falam da boca para fora que tem, mas a fé é tão pequena, que no primeiro deslize que acontece, na primeira dificuldade que acontece, a pessoa desmorona. E muitas vezes coisas simples que pode acontecer na vida da pessoa, coisas fáceis de solucionar, a pessoa não consegue solucionar porque a fé de fato não existe. Então está na hora de você começar a encontrar, a desenvolver a fé verdadeira dentro de você. E quando você começar a fazer isso, você vai ver que aí sim o extraordinário de Deus vai começar a acontecer na sua vida. Você vai ver que as montanhas, elas vão começar a se mover na sua vida. Você vai ver que às vezes aquela dívida que você acha que não tem solução, vai começar a se solucionar. Você vai ver que aquele problema que você acha que não tem solução, aquela doença, aquele isso, aquilo, às vezes as coisas que não acontecem, não destravam, as portas não abrem, aí você vai ver que elas vão começar a abrir. Amém? Pessoal, esse é o vídeo de hoje que eu queria trazer para você. Peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, para você se inscrever no canal, para você dar essa força para a gente. E é claro, um ótimo dia abençoado para todos, sempre com Deus em primeiro lugar. A gente vai muito longe.